Um japonês vestindo um pijama muito colorido acorda em um quarto branco e vazio, sem portas ou janelas e sem teto aparente. Quando ele se aproxima de uma das paredes para olhar mais de perto, ele encontra algo peculiar saindo dela. Uma protuberância em forma de membro masculino. Depois de cutucá-lo algumas vezes, ele pressiona a ponta, o que faz centenas de anjinhos rindo saiam do chão e das paredes, ficando lá apenas por alguns segundos antes de voltar do jeito que eles vieram. Uma coisa eles deixam para trás: os seus membros agora estão saindo pelas paredes e pelo chão. Ao cheirar o dedo que ele usou para tocar no botão de forma estranha, o homem fica com medo e então grita e implora por ajuda de quem estiver por perto, mas sem sucesso. Ele decide começar a apertar os vários botões para ver o que acontece, e toda vez que ele faz isso, um objeto aleatório diferente cai na sala, desde uma pequena escova de dentes a um grande vaso. Ao pressionar o mesmo botão novamente, ele recebe o mesmo objeto, e é assim que seu teste desse conceito em um botão específico dá a ele uma grande pilha de pauzinhos. Sua diversão dura pouco. No entanto, quando ele pressiona o botão ao lado do pauzinho, um carrinho sai da parede e o atinge nas pernas. Próximo botão que ele aperta depois de gritar de dor se transforma em uma bunda, que solta gases em seu rosto. Horas depois, o homem acumulou uma enorme variedade de objetos aleatórios na sala, e quando ele joga uma bola na parede, ela aperta um botão que lhe dá um sushi. Isso o deixa feliz porque ele já está com fome, mas ele percebe que está faltando molho de soja. Ele pede aos seus captores, mas como sempre, ele não obtém resposta. Então ele pressiona repetidamente um dos botões até um monte de sushi cair na frente dele, mas ainda sem molho. Desistindo, o homem passa a comer o sushi, que acha bastante delicioso, e assim que termina o último pedaço, ele aperta o botão para pegar mais, ficando furioso quando uma garrafa de molho de soja finalmente aparece. Depois de empurrar com raiva a garrafa para fora do caminho, ele pressiona um botão diferente e obtém um par de óculos 3D antigo. Quando ele os coloca, consegue ver um anjinho apontando para o seu membro. Ele fica feliz porque acha que pode ter encontrado a resposta. No entanto, depois de pressionar esse botão específico, tudo que ele consegue é uma contagem regressiva e uma bunda gigante aparecendo de cima para soltar gases em cima dele. Algumas horas depois, ele leu 5 volumes de um mangá que acha muito divertido, mas quando ele pressiona um botão para obter o sexto, ele obtém um sétimo. Frustrado, ele começa a tentar outros botões, que lhe dão 8 e 9, mas ainda não o 6. O último botão que ele tenta, porém, tem uma surpresa importante para ele. Abre um trecho da parede que esconde uma porta atrás dela. O homem comemora a descoberta, mas na empolgação perde a noção de qual botão está aquele que abre a saída. Ele tenta ao acaso e surpreendentemente vê um homem tribal africano correndo de um lado ao outro. O próximo faz cair água na cabeça dele. O terceiro acaba sendo aquele que ele precisa, e assim que a parede se abre, ele corre para ela, apenas para vê-la fechar em seu rosto. Sua segunda tentativa termina da mesma forma, e é então que ele percebe que a porta continua aberta, contanto que o botão continue sendo apertado. Ele então começa a tentar diferentes maneiras para alcançá-lo. Primeiro, ele vai para uma posição de corredor, pressionando com o pé. Em seguida, ele o acerta com um mata-mosca mais distante possível, esperando que a distância faça diferença em seu tempo de corrida. Nenhum desses métodos funcionam, nem puxá-lo com uma corda de pular ou atingi-lo com um abanador. Seu plano a seguir é subir no carrinho e empurrá-lo após apertar o botão, mas depois de algumas tentativas, ele aceita que simplesmente não consegue controlar. O que ele precisa fazer é encontrar uma maneira de manter a ponta do botão para baixo. Ele coloca um enorme vaso em cima dele, mas o botão consegue subir novamente. Então o homem chega à conclusão de que precisa encher o vaso para torná-lo mais pesado. Primeiro ele tenta o botão da água, mas é inútil. Não importa o quanto ele tente redirecionar a água, ela só cai sobre ele e nenhum outro lugar. Sua próxima tentativa envolve encher o vaso com sushi, mas fica tão pesado que ele nem consegue pegá-lo. O gargalo do vaso também é muito estreito para sua mão passar. Então, o homem não tem outra escolha a não ser utilizar os pauzinhos para remover um monte de sushi, peça por peça. Momentos depois, uma vez removido o suficiente, ele mal consegue pegar o vaso. Com muito esforço, ele carrega o vaso e o aproxima dos botões. Chegando lá, ele precisa colocar o vaso no chão porque perdeu o botão novamente. E quando ele tenta o homem africano sai e acidentalmente esbarra no vaso
vaso, fazendo rachar e quebrar ao meio. Isso leva o homem ao limite, que enquanto ele enlouquece e grita sem parar, encontra o botão certo e começa a cobri-lo com sushi. Isso, claro, também não funciona, e o pequeno botão de membro aparece no meio do arroz. Então o homem tenta cobrir o botão com fita adesiva, seguido de mais fita adesiva com uma placa de aço, mas nada funciona. Depois de tomar alguns analgésicos para lidar com a dor causada pela porta toda vez que ela bate nas costas dele e tira uma soneca, o homem quer escovar os dentes. Então aperta um botão para pegar água. Foi o botão errado, porém, este revela uma corda caindo do teto. Isso melhora instantaneamente seu humor porque lhe dá uma ideia para um novo plano. Ele abre a porta, então usa a corda para se balançar pela sala e fazer isso antes que a porta se feche. Infelizmente, quando ele tenta abrir a porta atrás da parede falsa, ele descobre que está trancada. Ele volta para o quarto bem a tempo antes da porta se fechar, embora a porta consiga atingi-lo ao sair de qualquer maneira. E frustrado, ele chuta a parede, ativando um dos botões e revelando a chave flutuando no meio da sala. Assim como acontece com a porta, ela também desaparece quando o botão se volta novamente. Então o homem deve encontrar uma maneira de manter a chave no quarto e a porta aberta. Primeiro, porém, ele precisa reencontrar o botão, pois se distraiu e o perdeu. Observando mais ou menos onde seu pé teria caído quando ele chutou a parede, ele escolheu um botão, apenas para fazer um cachorro sair da parede para latir para ele. O mesmo acontece com o próximo botão, mas felizmente a terceira tentativa é bem sucedida. Mantendo os olhos e a mão apontando para o botão, o homem anda para trás e agarra um pedaço de peixe de sushi que ele leva de volta à parede para marcar o botão certo. Quando ele pressiona, no entanto, o cachorro sai novamente. Desta vez ele encontra o botão mais rápido e prossegue com seu plano. Faz aparecer a corda e se balança nela para alcançar os diferentes botões, mas ainda não é o suficiente. Ao cair no chão, ele vê um desentupidor que conseguiu de um dos muitos botões e tem uma ideia de como resolver seu probleminha. Ele pode usar o desentupidor para tocar a parede e empurrar-se mais longe. Depois de uma tentativa fracassada, o plano corre bem, e a combinação de se balançar na corda e empurrar a si mesmo com o desentupidor permite que ele pressione o botão, pegue a chave, pressione outro botão da porta e alcance a porta antes que ela se feche. Ele não perde tempo e enfia a chave na fechadura, girando-a rapidamente, mas ao tentar abrir a porta, ele encontra uma surpresa desagradável. Ela também tem uma trava separada na parte superior que requer 3 números para abrir. O homem saiu correndo, sendo atingido pela porta fechar e frustrado joga o desentupidor na parede oposta, ativando o botão que libera um homem africano. Ao vê-lo passar, ele percebe algo. Há 3 números pintados em sua testa, que deve ser a combinação que ele precisa. Como o tempo atrás da porta é limitado, o homem passa pelo processo de balançar na corda e pular 3 vezes, um para cada número a ser colocado. Na terceira vez, ele fica lá e abre a porta, que está um pouco emperrada e ele tem que empurrar com mais força para abri-la. Quando ele finalmente consegue fazer isso, o pedaço de parede atrás dele se fecha, deixando-o preso e sem espaço suficiente para terminar de abrir a porta. Arrasado, o homem senta no chão e começa a chorar, lembrando-se de toda a diversão que teve com os objetos que ele havia obtido dos botões. Ele tinha sido trancado lá também, mas pelo menos tinha espaço para movimento e entretenimento, e agora ele percebe que não apreciou o que tinha enquanto podia. De repente, ele sente uma brisa em seu rosto vinda da parede esquerda. Assim que ele toca, ele encontra uma rachadura que indica que é falsa. Ele não perde tempo e abre o painel antes de sair correndo de lá, logo alcançando um corredor misterioso flutuando em uma área escura como breu. Parece que ele passa uma eternidade correndo em direção a uma saída, e quando finalmente consegue chegar a um quarto, seu cabelo está mais comprido e as cores de seu pijama desbotadas. Esta sala também está vazia, e a porta que ele usa fecha assim que ele entra, mas em vez de anjinhos, aqui tem anjos adultos, que também desaparecem na parede e só deixam seus membros de fora para serem usados como botões. Esta é a fase conhecida como prática. Enquanto isso, em uma cidade do México, a família do pequeno Antônio está preocupada porque o pai, um lutador conhecido como Scargoman, está se comportando de forma muito estranha do que o habitual. Sua esposa acha que pode ser porque o próximo oponente é muito mais jovem que ele, mas o avô ressalta que o que importa é a experiência, não a juventude. Scargoman é pego pela sua filha, a irmã Karen, em sua caminhonete, que o leva para o ringue de luta para que ele possa começar a se arrumar cedo, o que inclui trocar de roupa e rezar para a Virgem. Na escola, Antônio está sendo intimidado por seus colegas por apostar em Scargoman, chamando-o de perdedor fraco.
Conforme se aproxima a hora do jogo começar, a irmã Karen pega sua caminhonete novamente e pega Antônio e seu avô para levá-los para ver o homem escargot em ação. Karen não fica, porém, Antônio e seu avô encontram alguns dos últimos assentos para se sentar antes do show começar. A primeira equipe a entrar no ringue é formada por Super Demo e Tequila Joy. Então, Escargot Man e seu parceiro Silver Eagle entram com o nome de equipe. Silver Eagle é o primeiro a lutar por sua equipe com um começo brilhante, mas logo ele é dominado quando os Durões do Norte lutam contra ele juntos, em vez de um contra um. Eles continuam gesticulando para Escargot Man, pedindo-lhe para se juntar à luta, mas ele se recusa a fazer, até que Silver Eagle faça um truque para fazer Super Demo e Tequila Joy se baterem um ao outro, permitindo-lhe escapar. Escargot Man também é rapidamente dominado, mas justamente quando seu oponente está prestes a acertá-lo com uma cadeira, o homem da sala misteriosa pressiona um botão de membro e faz Escargot Man estender magicamente o pescoço e nocautear os dois oponentes com um golpe de cabeça. Na sala nada acontece, o que chama a atenção do homem para que ele continue pressionando o mesmo botão, fazendo com que Escargot Man nocauteasse Silver Eagle, o árbitro, o Antônio e até mesmo a campainha. Sem ver resultados, o homem começa a experimentar botões diferentes. Um deles faz o cantor de uma banda de metal cuspir fogo sobre seu público durante um show em Los Angeles. O outro faz um mágico russo falhar em seu truque ao tentar fazer a sua assistente desaparecer. E o terceiro faz um homem na China latir para seus próprios cachorros. O homem está prestes a desistir quando vê uma luz vinda de cima e percebe que, ao contrário da última sala, aqui não há teto e ele pode ver os anjos voando de longe. Ele decide tentar algo completamente novo desta vez. Em vez de apertar os botões dos membros, ele usa o zarar para escalar as paredes. Funciona, e toda vez que ele agarra um botão com as mãos ou pisa nele com os pés, algo incrível acontece na Terra, desde o desabrochar das flores até a morte de um elefante. Quanto mais ele sobe, mais complexos se tornam os efeitos. Não é mais apenas a natureza, há também a humanidade e tanto as pequenas como as grandes coisas, como uma torradeira e o pouso na lua. No momento em que ele chega ao topo, tanto o cabelo quanto a barba do homem estavam compridos, e ele não precisa mais se segurar na parede. Agora ele também pode flutuar, assim como os anjos, e valendo-se de toda a experiência adquirida com o treinamento nas salas anteriores, ele assume seu papel de Deus e começa a escolher os maiores sucessos da humanidade de propósito, em vez de apertar os botões aleatoriamente. Quando ele termina, ele está cercado por penas, em vez de paredes, e entra em um portal brilhante que o leva ao último quarto. Este tem os continentes nas paredes e um enorme botão de membro que o homem está prestes a pressionar. Esta é a fase conhecida como futuro. Obrigado por assistir até o final, e se você gosta de resumo de filmes, se inscreva no canal e me ajude a crescer aqui na plataforma e produzir mais resumos de filmes como este. Até o próximo vídeo.